Vamos verificar então, irmãos, qual a mensagem de Isaías. Vamos começar a estudar o livro de Isaías, vamos começar a estudá-lo pelo primeiro capítulo. E lá no verso 1, diz assim, visão de Isaías. Visão de Isaías. Isso não quer necessariamente dizer que Isaías teve uma visão a respeito. Mas isso era o seguinte, irmãos, era a maneira como Isaías via que o povo estava se comportando. A maneira como Isaías via que o povo vinha atuando, como a nação estava se comportando. Era, portanto, uma visão ao povo de Deus, ao povo do seu tempo, ao tempo dos reis Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, aproximadamente entre os anos 745 e 686 a.C. No verso 2, irmãos, a gente vê a seriedade da mensagem de Isaías. Isaías diz assim, ouvi, ó céus, e dai ouvido, ó terra. Isaías está chamando o universo, irmãos, para ser testemunha da mensagem que ele traria, da mensagem de Deus que ele traria para o povo. Isaías estava falando em nome de Deus. E veja lá como ele continua no verso 2. Eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Quem eram esses filhos que o Senhor criou e engrandeceu? Era o povo de Israel, irmãos. Era o povo que tinha sido escolhido. Lembram um texto na Bíblia que diz assim, vocês não eram povo, agora vocês são povo. O Senhor pegou aquele povinho, fez aquele povo que estava escravo no Egito, trouxe para a terra prometida, os engrandeceu, criou um reino de Israel, que eles nem souberam administrar, pois dividiram o reino, que não era plano de Deus que fosse dividido. Mas veja como é que estava esse povo, qual era a condição deste povo. Verso 3, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Os animais, irmãos, conhecem o seu dono, conhecem onde tem alimento. Se você vê os animais, à tarde eles saem do pasto e vão sozinhos para a cocheira, aonde tem alimento. Conhecem a manjedoura. E o Senhor estava dizendo aqui assim, os animais sabem quem os mantém, mas o meu povo, aquele que eu engrandeci, esse não sabe quem o mantém. Mas ainda eles blasfemaram do Senhor. Como é que blasfemaram, irmãos? Blasfemaram porque desconsideraram o privilégio de ser o povo santo, o privilégio de ser o povo de Deus. Voltaram para trás. Veja lá, irmãos, no verso, seguindo ainda em Isaías 1, no verso 4. Deixaram do Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que eles voltaram para trás, irmãos? Porque em vez de crescer espiritualmente, eles estavam decrescendo espiritualmente. Eles estavam se tornando piores espiritualmente. E aí o Senhor diz, no verso 6, usa a figura de linguagem, que eles estão totalmente doentes. Não tem um só lugar que não esteja doente. Veja no verso 6. Desde a planta do pé até a cabeça não há neles coisa sã, senão feridas, contusões e chagas podres, não espremidas, nem atadas, nem untadas com óleo. Veja, irmãos, o povo de Deus, e como Deus está dizendo que eles agora são um povo cheio de feridas, feridas não tratadas, feridas podres. Como é que é isso, irmãos? A terra estava assolada, as invasões assírias tinham desolado a terra, tinham destruído muitas das cidades. E essa era a nação, essa era a terra santa, de uma nação santa, do povo de Deus. No verso 8, irmãos, nós vemos lá o seguinte, a filha de Sião é deixada como um abrigo na vinha, como uma choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Quem era a filha de Sião?
A filha de Sião era a cidade de Jerusalém. E aqui Deus está comparando a cidade de Jerusalém como? Como uma choupana no meio da plantação. E como é uma choupana no meio da plantação, irmãos? Ela não tem defesas. Ela é um casebre, uma choça. E o Senhor estava dizendo, Jerusalém, que era para ser a capital do povo, que era a capital do povo, mas que devia representar o povo de Deus. Jerusalém estava como uma choça. Mas ainda, irmãos, veja lá no verso 9, que o Senhor diz. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixa algum remanescente, já seríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Quem era Sodoma e Gomorra, irmão? Sodoma e Gomorra foram as cidades destruídas lá na época de Ló. Por quê? Por conta dos seus pecados. Seus pecados foram tantos que o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Não havia ninguém lá em Sodoma e Gomorra para que pudesse justificar a não destruição de Sodoma e Gomorra. E aqui Isaías está falando. Não fossem ainda alguns remanescentes, e nós seríamos como Sodoma e Gomorra. O povo de Deus seria como Sodoma e Gomorra. Mas o importante é ver aí o que, irmãos? Ainda havia alguns remanescentes. E esses remanescentes eram responsáveis pela manutenção do plano de Deus com relação ao seu povo escolhido. Nós vamos ver nessa semana, irmãos, que todos esses pecados, e vamos ver os pecados enumerados do povo de Deus. Esses pecados, irmãos, apesar desses pecados, o Senhor estava chamando para uma reconciliação. O Senhor estava chamando para que eles se arrependessem. Ainda existiam remanescentes. Sabe, irmãos, o povo de Deus sempre tem alguns remanescentes. O povo de Deus, ao longo da história, sempre tem alguns remanescentes. E nós, irmãos, entendemos ser o povo remanescente de Deus nesse final dos tempos. E o Senhor tem mensagem para nós enquanto igreja, mensagem para nós enquanto povo remanescente. Mas o que vamos ver, irmãos, e vamos nos certificar com relação ao plano de Deus, com relação ao texto de Isaías, é que Deus sempre cuida do seu povo. Deus sempre vai cuidar de nós, irmãos. Enquanto nós quisermos, Deus vai cuidar de nós. Ele só não cuida de nós se nós deliberadamente quisermos nos afastar dele. Mas o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida dos seus remanescentes. E nesse sentido, irmãos, nós devemos ter certeza de que Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado da igreja. E vamos nessa semana, a partir de amanhã, nesses dias, vamos ver o que acontecia com o povo de Israel, o povo de Deus, e qual era a proposta de Deus para esse povo que blasfemava, para esse povo que parecia que não conhecia Deus, mas apesar disso, o Senhor tinha planos para eles, o Senhor tinha propostas para ele, o Senhor queria que eles se ajustassem e que eles se arrependessem e viessem ter como o Senhor. Que Deus nos abençoe no estudo desta semana.